Quero falar ainda sobre as vendas péssimas feitas pelo São Paulo nos últimos meses. Tem novidades sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e pretendido por Santos e São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia, ou seja, se houver lucro em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito, de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos, que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto, sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais no Vitor Reis, é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Boa noite, Nicola. Quem vai ser o meia reserva do Oscar? Como o Alves vai ser vendido? Quem o São Paulo vai contratar para meia reserva? Rodrigão, a sua observação é bem importante, né? Porque o Alves, de fato, indo embora, e a negociação está bem avançada com o CSKA, vai gerar necessidade de um outro jogador. Mas nessa semana, uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares me falou que são 3 alvos que o São Paulo tem para reforçar o elenco. 2 pontas e um meio-campista. Aí eu perguntei um meia, aí a pessoa falou, escreve meio-campista que você tem, que você não vai errar. Então eu fiquei com a impressão de que nesse meio-campista está mais para ser um volante do que um meia. Porque eu ainda perguntei, mas é um meia? Não, não escreve meia, escreve meio-campista. Talvez o São Paulo esteja olhando volante e meia para tentar a contratação de um deles, tá? Confesso que eu não tenho os nomes, exceção ao Biel, que é uma negociação que já existe há algum tempo. São Paulo fez proposta de empréstimo ao Sporting, mas o Sporting ainda não havia se definido sobre
empréstimo ou negociação em definitivo. Assim que tiver qualquer conclusão, São Paulo, Galo, Corinthians e o Vasco serão avisados. Esses são os 4 interessados na contratação do atacante que fez sucesso com a camisa do Bahia. O Marcos Alves da Silva, Jorge Nicola, Hernan Crespo indicou algum atleta para o São Paulo? Você tem nomes? Estava explicando agora há pouco sobre as posições que o São Paulo busca. O Crespo é esperado nessa semana que está começando amanhã, mas o trabalho já teve início ao longo da semana. Ele já estava trabalhando pelo São Paulo, muitas ligações, pelo menos uma videoconferência por dia com dirigentes do São Paulo e o pessoal do Scout, para discutirem nomes. E não dá para dizer que o Crespo é que está indicando, e nem que o São Paulo é que escolheu. A verdade é que eles estão tentando trabalhar em conjunto, e últimas do mercado. Estão tentando trabalhar em conjunto para que o São Paulo possa encontrar nomes que agradem ao técnico e que caibam no bolso do São Paulo. O Tricolor já deixou bem claro para o Crespo desde o início que não há grana para grande investimento, para compra de direitos econômicos. Os reforços que devem chegar são jogadores que vêm por empréstimo, com opção ou obrigação de compra, ou que estejam em fim de contrato, tá? E aí, só para explicar um caso específico, eu até perguntei, quando eu estava conversando com essa minha fonte do meio-campista, eu falei, e o Thiago Mendes? Pô, o Thiago Mendes esteve perto de virar reforço, mas o Thiago Mendes pediu muito, hoje ele quer mais de R$1 milhão por mês, o São Paulo não tem condição. Eu falei, mas já era, não tem chance, se enquanto ele estiver pedindo nesse patamar, não tem nem conversa. Se ele topar baixar bastante, o São Paulo pode até voltar a conversar com o Thiago Mendes, tá bom? O Igor escreve, Nicola, o São Paulo já tem um elenco curto, ainda está perdendo jogadores. Os dirigentes abriram mão de ganhar títulos esse ano e vai ser luta para não cair, como o Crespo aceitou isso. O São Paulo nunca admitiu isso publicamente, né? Olha, estamos trabalhando para equacionar as contas. Eu acho que nas Copas existe o sonho de chegar longe, tá? Nicola, o Rigoni pode voltar com a chegada do Crespo? Eduardo, essa eu acho que nem tem que perguntar, nem precisa perguntar para o pessoal de São Paulo, porque já especularam o Rigoni outras vezes e os atuais dirigentes do São Paulo entendem o Rigoni como uma péssima opção de mercado. Mesmo quando ele estava livre no mercado, os caras entendiam que não tinha nenhum cabimento contratá-lo. É um nome meio rejeitado dentro do clube, tá? Guilherme Villanova, Rian Francisco pode ser vendido nessa janela. Não sei, cara, porque ele tá meio em baixa, né? Não consegue jogar. Se for vendido nessa janela, vai ser uma venda bem ruim, tá? Que mais? Everton Moreno, Nicola, procede que o São Paulo fechou com Neider Moreno. Neider Moreno, 28 anos de idade, colombiano, tá jogando no Auckland. 17 jogos, 7 gols e 3 assistências. Cara, o complicado é contratar alguém da Liga Australiana, né? Antes de se mudar para lá, ele estava no Atlético Nacional e no Santa Fé. Deixa eu ver se alguém já publicou algo sobre o Neider Moreno no São Paulo, para que a gente possa repassar para assuntos. Hoje tinha surgido especulação de outros 2 nomes, do Reinier e do Lincoln. O Reinier, não achei nada de Neider Moreno, tá? Então já deixa eu até trazer uma explicação de algo que eu havia visto nas redes sociais e que eu fui checar com o pessoal do São Paulo. O Reinier é aquele meia que surge no Flamengo e é vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Ele está indo para o último ano de contrato no Real, já chegaram a especulá-lo no Galo. O São Paulo garante que não tem interesse em contratar o Reinier. Já o Lincoln é um meia que vocês vão lembrar, surge no Grêmio e recentemente passa pelo Red Bull Bragantino. Ele ainda pertence ao Fenerbahçe, mas jogou a última temporada no Hull City, da segunda divisão inglesa, não foi bem lá, poucos jogos. São Paulo também garante que não tem interesse, tá bom? Contando sobre Rigoni, São Paulo colocou o André Silva no mercado, vai trazer outro atacante. Essa história do André me pareceu bem esquisita, cara, até pelo fato de o Caleri não estar à disposição só no ano que vem, pelo fato de o Rian Francisco não ter conseguido decolar, me pareceu bem estranha essa história do André Silva, cara. Mas eu vou até atrás dessa história do Rigoni, eu vou perguntar aqui, mas vou perguntar sem som. Beleza. O pessoal tá dizendo que vai dar uma apurada sobre o Brenner. Que mais? Quer ver? Vou mandar essa aqui para... Boa noite. O senhor vai bem?
Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma posição também já atualizo vocês. A diretoria de São Paulo vende os garotos da base por dinheiro de pinga, depois quer contratar todo mundo de graça ou por empréstimo, diretoria amadora. Severino, eu publiquei agora no vídeo da tarde uma informação, uma constatação, uma comparação que é meio chocante. As últimas vendas do São Paulo: Matheus Alves, 6 milhões de euros para o CSKA. Ângelo, lateral da base, 5 milhões de euros para o Strasbourg. William Gomes, 9 milhões de euros para o Porto. Diego Costa, 7 milhões e meio de euros para o Krasnodar. Juan, 900 mil euros para o Southampton. João Moreira foi por empréstimo para o Porto, sem compensação financeira. Nesses 6 negócios, o São Paulo embolsou 179 milhões de reais. 6 negócios, 179 milhões. O Palmeiras vendeu só o Vitor Reis para o Manchester City por 234 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 21 aqui, mais 34, de 55 milhões de reais a favor do Palmeiras, enquanto o Palmeiras vendeu um zagueiro e o São Paulo negociou 5 atletas em definitivo e emprestou mais um. Aí fica difícil defender, né? Aí fica difícil. Para saber se tem alguma chance de o Rigoni voltar ao tricolor. Chegou uma mensagem aqui de uma fonte. Ó, Rigoni. E aí, Rigoni, Nicola, Rigoni, um perguntou, eu descartei, outro perguntou, eu descartei, mandei mensagem. Não estamos negociando com o Rigoni. Muito obrigado. PT, saudações. Deixa eu só ver onde está jogando o Rigoni, cara. Eu sei que o torcedor de São Paulino adora o Rigoni, mas ele é um jogador para lá de comum, cara, que viveu 3, 4 meses espetaculares e o resto da passagem dele é horrorosa. Ó, o Rigoni tá no México jogando pelo León. 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, tá? Tem sido mais reserva do que titular? Deixa eu ver aqui, ó. Dos 15 jogos, 7 como titular, 8 como reserva. Bora. Pegar mais presenças e participações de vocês. O que vocês estão querendo saber? Só não esqueçam de deixar like, tá? Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dar conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da segunda divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e 1 assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da segunda divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com o Renier ou Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. O Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida. Apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan, o Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as notícias do tricolor paulista. E se você gostou desse tipo de conteúdo, chega aqui deixando aquela moral pra gente, né? De se inscrever no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, dá essa moral pra gente aí, valeu? E aí sabe, né? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Nos segue pra mais. Até o próximo vídeo. Que vamos.